Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo essa aula. Meu nome é Eduardo Diógenes Fonseca, sou médico-chefe intensivista e emergencista na Prevent Senior e no HSP aqui em São Paulo. Sou médico-chefe no Hospital 8 de Dezembro em Guarulhos, aqui em São Paulo também, tanto na parte de UTI como na parte de setor de emergência e urgência. E sou residente em oncologia feita pelo HSP aqui em São Paulo também, pela instituição IANSP. Bem, vamos começar a nossa aula. A nossa aula vai ser sobre tipos de choque. Tipos de choque é um tema muito abrangente, muito vasto, é um tema que é debatido nas mesas aí pelo Brasil e mundo afora, que dura horas de debate, mas vou tentar aqui centrar um pouco sobre o que é importante e o que você tem que saber, desde o princípio, desde a história, passando pela fisiopatologia, passando pela ali um pouco das manifestações clínicas, passando pela parte das condutas, que eu acho que é o que as pessoas mais têm dúvida, mais querem saber, que é aquilo que a gente vai ver na prática, né? Então, vamos começar? Vamos lá. Então, assim, primeiro, né, não tenho nenhum tipo de conflito de interesse com nenhuma instituição que eu trabalho, com nenhuma empresa, com nada, e é tudo aqui baseado na literatura, baseado no que a gente vê no dia a dia, tá bom? Vamos lá. Então, assim, partindo do princípio da história, o que a gente pode falar sobre história? Então, a história sobre choque, sobre medicina, a gente sabe que remete à Grécia Antiga, né? Então, lá se discutia muito sobre o que seria uma síndrome pós-traumática. Hipócrates e Galeno, eles debatiam muito sobre esses pacientes que eles, após um determinado fato, alguma determinada situação, eles evoluíam para uma síndrome pós-traumática, algum fator que desencadeasse uma série de outros fatores e que, com o tempo, esses fatores iam levando ao que a gente conhece hoje como choque. Com as guerras, os passados dos anos, né, dos séculos, as guerras foram acontecendo, e mais provavelmente ali por volta do século XVII, Hunter e Lata, eles também debatiam entre eles o papel do choque nos pacientes de guerra que chegavam para eles numa situação em desenvolvimento do choque. Claro, eles não sabiam ainda o que se tratava o choque, sabiam que existiam estresses pós-traumáticos, em que o organismo passava por esses estresses de várias formas, que existiam vários tipos de situações adversas, que o combatente perdia sangue, outros casos o combatente batia a cabeça, outros casos o combatente tinha algum tipo de infecção, e assim eles foram debatendo sobre isso. Aí veio o século XVIII, George James Goodyear, pela primeira vez, utilizou a palavra choque na descrição de um trabalho em que ele usava choque para essa condição, para o que a gente hoje conhece como choque, né? E no século XX, Swan e William Guns, que esses nomes se devem lembrar aí das práticas clínicas pelos hospitais, devem ter escutado bastante sobre aqueles os catéteres de Swan-Ganz, né? Então veio deles, o século XX, que foram as criações dos catéteres de medicina intensiva, que foi um grande marco na mudança da conduta dos pacientes em medicina intensiva. Bem, vamos começar pelo conceito, né? Então, conceituando, choque é a expressão clínica da má distribuição generalizada do fluxo do sangue que resulta na oferta e consumo insuficiente de oxigênio para os tecidos. Essa é uma definição de 2006, que ela é a conceituação, é o conceito atual, é o que a gente mais usa hoje, assim, sem sombra de dúvida. Quando você falar em choque, tem que se falar em má distribuição do fluxo sanguíneo, tá? É uma condição de altíssima mortalidade e ela evidencia uma perfusão tecidual inadequada. De forma geral, é como se o sangue chegasse de forma incompleta ou errada nas diferentes partes do organismo. Uma coisa que a gente tem que bater na tecla e que eu vou falar para vocês, eu fiz questão de colocar na parte do conceito, é aquela história de que choque é igual a hipotensão. Vocês vão perceber com o avançar das aulas que nem todo choque vai ter hipotensão. Apesar do nome hipotensão, perda, fraqueza, estar muito relacionado ao choque, em alguns tipos de choque, isso não é uma regra absoluta, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, é que eu coloquei aqui os principais tipos de choque, que é a definição atual, que é a definição de Weil, do século XX, em que ele definiu o choque, mais atual é essa, na verdade, é que ele dividia choque em 4 tipos: hipovolêmico, distributivo, obstrutivo e cardiogênico, tá? Antigamente, esse choque distributivo era dividido em 3 tipos: era anafilático, séptico e neurogênico.
preferiu colocar tudo num lugar só, numa caixinha só, para poder ficar mais fácil o entendimento, até porque tudo vai depender da condução que você vai dar em detrimento à causa. Então, não cabia muito diferenciá-los em choques diferentes se a conduta, vamos dizer assim, era relacionada mais ao que você vai fazer em relação à causa base e não à doença em si, porque as condutas seriam muito parecidas, para vocês terem uma ideia, tá? E o que a gente pode falar em relação a isso? Ali a gente usa algumas siglas que são muito comuns na prática da medicina intensiva, que é o débito cardíaco, a resistência vascular periférica, a pressão capilar pulmonar, a pressão venosa central e a saturação venosa central de oxigênio. Esses parâmetros são os parâmetros que a gente utiliza para definir, naquele momento, baseado na oferta de oxigênio, que é o que eu estou falando para vocês, que é a definição de choque, que é exatamente esse desbalanço entre a oferta e o consumo de oxigênio. Isso aí vai determinar, vamos dizer assim, essa situação que eu estou falando para vocês, da tabelinha. Essa tabela é basicamente para vocês entenderem o que cada situação vai levar em termos de desbalanço da oferta e consumo. Então, no choque hipovolêmico, por exemplo, a gente vai ter um baixo débito cardíaco, assim como no obstrutivo e no cardiogênico. Já no distributivo, você vai ter um débito cardíaco mais alto. Em contrapartida, a resistência vascular periférica no choque hipovolêmico, obstrutivo e cardiogênico, ela é alta, e no distributivo ela é mais baixa. Nos outros, existe essa variância. E tudo isso, só para vocês entenderem, claro que eu não vou ficar aqui martelando só nesse gráfico, nessa representação, mas entendam, desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio, tá bom? Bem, falando a parte histórica, o conceito agora é para a fisiopatologia. A fisiopatologia do choque, ela se baseia de forma simples, como eu falei para vocês, no desbalanço entre oferta e consumo. Mas o que seria oferta e consumo? Como é que eu mensuro isso? Então, esse gráfico que eu mandei para vocês, que eu coloquei aqui para vocês, é um gráfico de consumo de oxigênios pela oferta de oxigênio. Esse gráfico ele tem algumas variáveis que eu coloquei aí, como a tensão de oxigênio, lactato, em relação à oferta de oxigênio nas suas mais variadas situações e como se comporta pessoas sadias. Vocês vão entender esse gráfico facilmente entendendo aqui as formas que eu cheguei até esse gráfico, né? Que foi como eu consegui, como a gente consegue entender melhor o que se trata do choque, tá bom? Então, assim, oferta de oxigênio, o que é? Oferta de oxigênio é igual ao débito cardíaco vezes o conteúdo arterial de oxigênio. Então, esse cálculo, essa fórmula, me traz que situação? O que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que a oferta de oxigênio está diretamente relacionada ao débito cardíaco. Mas o que seria o débito cardíaco? O débito cardíaco tem 3 partes, como a gente sabe. Pré-carga, contratilidade e pós-carga, tá bom? Então, a relação maior do consumo, da oferta de oxigênio está relacionada a isso, ao débito cardíaco. Mas esse conteúdo arterial de oxigênio? Para vocês terem uma ideia, tá aí. A fórmula do conteúdo arterial de oxigênio é essa, 1,39 vezes saturação vezes hemoglobina, mais 0,0031 vezes a PO2 do paciente. Esse valor, vamos dizer assim, ele é utilizado para a gente poder determinar a oferta de oxigênio, para a gente entender um pouco das variáveis da oferta de oxigênio, mas coloquem na sua cabeça. A oferta de oxigênio está relacionada diretamente ao débito cardíaco, pré-carga, contratilidade e pós-carga, beleza? Passamos para o consumo de oxigênio, que aí existe essa importância, na verdade, de eu ter falado sobre o conteúdo arterial. Por quê? O consumo de oxigênio é o débito cardíaco vezes o conteúdo arterial de oxigênio menos o conteúdo venoso de oxigênio. Essa fórmula vai me dar exatamente o consumo de oxigênio. O que seria esse desbalanço? O que seria esse fator que gera esse desbalanço? Quando você tem uma oferta maior do que o consumo, invariavelmente, você vai ter vamos dizer assim, uma situação em algum momento, uma situação de platô, que é o que as pessoas sadias, elas mantêm, tá bom? Elas atingem esse pico do consumo em relação à oferta e eles mantêm um platô, perfeito? Isso já não acontece, por exemplo, nas situações dos pacientes críticos. Infelizmente, devido ao débito cardíaco em alguns tipos de choque, devido ao conteúdo arterial de oxigênio em alguns tipos de choque, você vai ter a oferta cada vez maior e o consumo vamos assim, crescente e a oferta também crescente. O organismo vai tentar, de todas as formas possíveis e imagináveis,
compensar esse desbalanço. E aí a gente chega nessas alterações. Essa taxa de extração de oxigênio que eu coloquei, que é exatamente a relação entre o consumo e a oferta, é que vai dar esse valor numérico, vamos dizer assim, essa expressão numérica do que seria que eu estou falando. Mas qual é o valor ideal? Balanço, como o próprio nome fala, é 50%. Até 50%, o organismo ele vai bem, ele consegue bem. Passou de 50% a 60%, você tem esse desbalanço. O organismo já não mais consegue, por conta própria, ajustar esse desbalanço entre a oferta e o consumo. E uma atenção que eu tenho que dar aí são para os choques ocultos, que ainda tem essa problemática, que é o quê? Dos valores normais na macrohemodinâmica do cara, do paciente, ele manter essa taxa de extração de oxigênio num valor ideal, mas está chocado. Aonde? Na microhemodinâmica. Então, você vê, a fisiopatologia, ela engloba isso. Ponto. Oferta e consumo de oxigênio, conhecida como taxa de extração de oxigênio. Beleza? Vamos lá. Fala um pouquinho aqui da epidemiologia, só para a gente poder entender um pouco, né? Então, o que seria sem falar em choque? A gente vai estar falando de quê, basicamente? Hoje, se chegar em qualquer rodinha ali de pronto-socorro, de medicina intensiva, de UTI, quando falou em choque, o pessoal pensa logo em sepse ou cardíaco. Sepse ou cardiogênico. Sempre assim. Então, todos os estudos, e isso tem motivo, é isso. Todos os estudos foram feitos baseados em sepse e coração. Infecção e coração. As principais causas de morte. Então, tá aí onde a gente vai conversar um pouquinho. Mas, claro, vou falar um pouquinho sobre todos. Mas esses são os focos aqui da nossa aula. Então, a BASIS, que é a Brazilian Sepsis Epidemiological Study, foi um grupo que ele se responsabilizou pela tarefa de tentar classificar o cenário brasileiro, determinar onde a gente está em termos de mortalidade, entendeu? Então, a mortalidade aumenta com a progressão da gravidade da doença, da sepse para o choque séptico. Antigamente existia uma classificação de sepse grave. No último consenso sobre sepse, esse conceito de sepse grave foi retirado e ficou só sepse e choque séptico, com uma margem ali de mais ou menos 34,7% para sepse e 52,2% respectivamente para choque séptico. Quanto maior essa situação, quanto mais avançado o quadro, maior a mortalidade. E o choque cardiogênico, que é o segundo tipo ali mais comum, ficou a 6 a 9% nos últimos 20 anos, e isso não tem mudado. O choque cardiogênico no Brasil está mais relacionado a infarto e insuficiência cardíaca. Infarto bem mais que insuficiência cardíaca. Vou falar um pouquinho agora sobre cada um dos choques para a gente poder entender o que seria importante e o que a gente precisa saber sobre cada um deles. Então, primeiro de todos, hipovolêmico. O hipovolêmico é o tipo mais frequente do choque e ele é causado por débito cardíaco inadequado. Lembra que eu falei para vocês sobre débito cardíaco? A relação direta? Perfeito. É isso aí. É o débito cardíaco inadequado devido ao quê? A redução do volume sanguíneo. As etiologias variam em dois tipos. A gente tem os choques hemorrágicos e os choques não hemorrágicos. Os hemodinâmicos não hemorrágicos e os hemorrágicos. Os hemorrágicos têm como principal causa disparada o trauma. Seria a perda de sangue e destruição tecidual, certo? Outras, por exemplo, seriam sangramento espontâneo por coagulopatia, iatrogenia, hemoptise maciça, hemorragia digestiva, que seja. Mas o principal é trauma. E os não hemorrágicos seria, como, por exemplo, a origem gastrointestinal, pode falar do quê? Diarreia, vômitos. Os rins, pode falar do excesso de diuréticos, estado hiperosmolar hiperglicêmico. Terceiro espátrio, pancreatite aguda, obstrução intestinal, queimaduras, hipertermia. São todas causas menos frequentes, mas ainda achadas com certa frequência em várias emergências aí pelo país, tá bom? Quando eu falo aqui de trauma, é uma coisa importante vocês ficarem entendidos sobre trauma, aqui vai ter com certeza uma parte do curso direcionada para o trauma, para o que a gente chama do ATLS, né? O tão famoso ATLS. E aí vocês vão conhecer um pouco mais sobre a questão do trauma. Eu vou falar aqui de uma forma global, uma forma conceitual global, tá bom? Então, assim, fisiopatologia do choque, como já falei para vocês lá atrás, relação oferta e consumo de oxigênio, aqui não é diferente. Só que a gente tem as especificidades do choque. Esse choque, no caso hemodinâmico, ele tem a especificidade seguinte. O que é que você tem nele? Você tem um aumento da atividade simpática,
Essa atividade simpática aumentada gera no organismo uma hiperventilação. Essa hiperventilação, com esse desbalanço entre o consumo e a oferta, vai levar a uma vasoconstricção venosa com a tentativa de segurar o sangramento, segurar aquele fator de perda. Essa vasoconstricção vai levar a uma falência, uma dificuldade em alguns setores do organismo, ou seja, vai levar a uma hipoperfusão tecidual, o sangue não vai chegar com facilidade em vários lugares do organismo. Isso vai levar a um metabolismo anaeróbio. Esse metabolismo anaeróbio, como a gente já sabe, né? Quem nunca chegou num paciente que está com lactato de 12, de 20, doutor, o lactato está muito alto, o que é isso? Está explicado. No caso do choque hipovolêmico, é isso. O lactato elevado é devido a esse metabolismo anaeróbio importante, no caso, tá bom? O choque hemodinâmico em si é dividido em 4 classes, como eu coloquei aí. Classe 1, 2, 3 e 4. Cada uma dessas situações vai ter uma manifestação específica, uma manifestação meio que típica dela. Mas, claro, como eu falei para vocês, isso é uma regra para a medicina, na verdade, né? Não para isso, mas para tudo. Na medicina, nem sempre, nem nunca. Então, isso que eu estou falando para vocês é uma coisa conceitual. Pode ser que na prática você esteja ali pensando, matando na cabeça, que choque é esse, é 1, é 2, é 3, é 4. Não se desespere. O importante é você, nessa situação de choque, vocês vão entender isso mais para frente, é estabilizar o paciente. Mas aprendam primeiro, tá bom? O conceito é esse. Então, classe 1. Classe 1, a gente está falando do paciente que vai ter uma perda estimada de mais ou menos 15% da sua volemia, menos 750 ml de sangue, ou de líquidos que seja. A frequência cardíaca vai ser sempre menor que 100. A PA vai estar normal, uma pressão de pulso vai estar normal também. A frequência respiratória vai estar entre 14 e 20. E a gente vai ter, de forma em relação ao quadro sensório, apenas uma ansiedade leve. Tá? Esses pacientes, é o basal, que a gente pega assim no dia a dia. O quadro, vamos dizer assim, inicial. Tá bom? Classe 2, 750 a 1.500 ml de perda, de 15 a 30% de perda de sangue ou de líquidos. Vai frequência cardíaca variar entre 100 e 120. PA normal, pressão de pulso reduzida, tá bom? Isso aqui já é aquele sinal da tentativa de compensar o organismo fazendo aquela vasoconstricção. Frequência respiratória vai aumentar, seja a hiperventilação, 20 a 30 funções, e aí começa a ansiedade moderada. Classe 3, 1.500 a 2.000 ml de perda, 30 a 40% de perda de líquidos, frequência cardíaca variando de 120 a 140, a PA vai se manter cada vez mais reduzida devido à vasoconstricção, devido à perda de sangue. Essa vasoconstricção vai gerar pressão de pulso também reduzida, a frequência respiratória vai aumentar mais ainda devido a essa situação, levando aquela hiperventilação que a gente falou, vai ficar o paciente mais ansioso e ou confuso. Por fim, a fase 4, que é a fase mais grave, mais de 2.000 ml de perda, mais de 440% de perda volêmica, frequência cardíaca variando de 140 para cima, PA reduzidíssima, pressão de pulso reduzidíssima, frequência respiratória cada vez mais alta para tentar compensar o organismo e o sensório do paciente comatoso, letárgico, perfeito? Então, assim, o que é que você entender sobre essa situação anterior que eu falei para vocês? Que acho que é muito importante vocês entenderem isso. É que aqui entra aquele momento em que você vai entender o porquê de você ter feito medicina e estado naquele ambiente de emergência. É aí que você começa a sentir que o paciente está fugindo da sua mão. Ali mais ou menos pelo fato da classe 2, classe 3. E aí você vai entender que não é preciso se desesperar. É preciso estabilizar. Para começo de conversa, não se fala em choque sem pensar em uma coisa inicial. O paciente chegou na sua sala. Sinais sugestivos de choque, seja ele qual for. Primeira conduta para esse paciente, monitorização 2 acessos venosos, certo? Na situação do trauma especificamente, eu não vou entrar aqui com detalhes falando para vocês, porque vocês não têm aula sobre trauma. Mas aí entra a questão do ATLS, do ABCDE, do que você tem que avaliar no início do trauma, e aí você chega nessa fase que eu estou falando agora, tá certo? Então, assim, em termos gerais, primeira coisa, identificar a fonte de sangramento se caso ela exista. Identificou a fonte, parar a fonte. Que seja tampando, colocando o dedo. Vocês vão entender que tem que realmente tampar a fonte do sangramento. Ah, mas é uma hemorragia digestiva. Entra naquele ponto ali da hemorragia.
Como a gente já sabe, pacientes que têm hemorragia digestiva, existe um protocolo específico para isso, em que deve ser abordado primeiro uma conduta de estabilização, seguido, obviamente, do procedimento para se estancar o sangramento. Mas cada caso é um caso, não vou entrar em detalhes. Mas identificar a fonte de sangramento, caso exista. Segundo, reposição volêmica e estabilização hemodinâmica. Como é que é feita essa reposição volêmica? Temos duas opções, ringa lactato ou solução salina. A transfusão é uma necessidade nesse momento? Se você avaliar, o paciente tem necessidade de transfusão sanguínea, você já pede essa transfusão sanguínea. Você avaliou que está tendo perda sanguínea na sua cara, não espera. Já pede a bolsa, avalia o momento, avalia se dá para entrar com aquela quantidade, avalia se é realmente essa necessidade do paciente e inicia. Mas, atenção, evite grandes quantidades de cristalóide. Importante isso, tá? Tenta chegar nos alvos. Diastólica 90, PM 65. Tenta evitar o excesso. Tudo demais é ruim, inclusive no choque. Não se desespere. Faça o passo a passo. Hidrate, vá observando, vá sentindo o paciente. Isso é a fase inicial. Beleza. Como eu falei, tem critério de hemotransfusão? Você está vendo o cara está sangrando. Tem critério? Vamos ver a situação do paciente. Vamos lá. Concentrado de hemácia. 1 ou 2 unidades. Se protocolar, tá bom? Endovenoso, obviamente. Isso aqui em situações, principalmente naqueles pacientes com perda volêmica acima de 40%. Chegou um paciente na sua emergência, ele está com sangramento ativo ou tem sinais indiretos de perda maior de 40%, esse paciente tem indicação de concentrado de hemácia, você tem que adiantar isso para esse paciente, tá bom? Concentrado de plaquetas também vai ser necessário? Também. Qual é geralmente a fórmula que a gente usa para isso? É uma unidade a cada 7 a 10 kg de peso. Fez isso? Em que situação você vai fazer isso? Paciente de sangramento ativo ou com plaquetas menores que em 100 mil por milímetros cúbicos, ou se o paciente tiver um risco de sangramento ou pré-procedimento invasivo e plaquetas menores que 50 mil. E aí você vai, e aí opta por fazer de 7 a 10 unidades por quilo de peso. Tá bom? Desculpa, uma unidade a cada 7 a 10 quilos de peso. Perfeito? Vamos lá. Plasma fresco congelado, 10 ml por quilo endovenoso. Qual situação? INR maior que 1,5 e é alto risco de sangramento, pré-procedimento invasivo e plaquetas menor que 50 mil, ou sangramento ativo significativo. Perfeito? Temos que evitar a perda, temos que ser atentos, temos que nos antecipar ao evento de alta mortalidade que está por vir. Entendeu? Perfeito? E o crio precipitado, que é algo menos utilizado, mas também pode ser feito, é uma unidade a cada 5 a 10 kg de peso, é endovenoso, vai fazer que situação? Um fibrinogênio menor que 100 mg por decilitro e alto risco de sangramento. Óbvio que isso não é algo que a gente pede sempre aí na nossa prática diária, chega pedindo fibrinogênio. Não, calma. Existem laboratórios a serem pedidos no caso do choque. Quais seriam os principais laboratórios? Hemograma, sódio e potássio, função renal, que é a ureia creatinina, TGO-TGP, importante, e coagulograma. Esses exames são imprescindíveis. Claro, lactato é importante, em que situação? Na gasometria arterial. Pega a gasometria arterial ou gasometria venosa, caso você não consiga um acesso arterial ali. Já pede lactato também. Isso vai auxiliar você. A proteína C reativa é importante? No momento do choque não, mas você pode pedir mais à frente. Então, assim, pede o que é basal, pede o que é protocolar no seu serviço, depois você começa a expandir. Fibrinogênio não é uma coisa protocolar, mas caso você observe, o paciente está com sangramento ativo, não para por nada, tem que pensar nas causas de coagulopatia. Então, fibrinogênio vai ser uma desses exames a ser pedido. Perfeito? Vamos lá. Agentes antifibrinolíticos. Quais seriam os agentes antifibrinolíticos que você tem que pensar em usar naquele momento? O ácido tranexâmico, que vem na posologia de 50 mg por ml em cada ampola de 5 ml. Vai utilizar nas primeiras 3 horas do tratamento. A dose inicial é de 1000 mg EV em 10 minutos. O paciente está com sangramento ativo, não está parando com nada, está fazendo todas as medidas, fez isqueiro precipitado, plasma fresco, plaqueta, o paciente está com sangramento ativo, transamine ele. Ácido tranexâmico, tem que pensar nisso, não pode esquecer. Beleza. Agora vamos para a parte em que o volume não foi suficiente para ajudar o paciente. O paciente chegou com aquele choque hemodinâmico ativo, aquele choque hipovolêmico ativo, você está fazendo volume, o paciente não está melhorando. Chegou a fase das drogas vasoativas. Todo mundo se preocupa, que dosagem vou usar, como vou fazer e tudo mais. Gente, cada instituição que você for trabalhar na sua vida, óbvio, foram instituições com serviço de emergência e urgência,
adequadas. Não qualquer lugar que você for por aí, mas um serviço adequado vai ter para você o protocolo da instituição. Façam uso dos protocolos, pensem de forma protocolar. Isso vai ajudar vocês no futuro, tá bom? Mas, em termos de vasopressores, não podemos esquecer de dois aqui, noradrenalina e vasopressina. Claro, existem vários outros que podem ser utilizados, mas estou falando aqui dos principais utilizados no caso de choque hipovolêmico. Noradrenalina, na forma de 1 mg por ml, vai fazer a dose inicial de 0,05 a 0,1 micrograma por quilo minuto e vai titular isso pela resposta do paciente, podendo chegar a uma dose máxima de 0,5 microgramas por quilo minuto. Um grande mito aqui, vamos lá, que todo mundo fica pensando, preciso passar um acesso central imediatamente para poder iniciar a noradrenalina ou vasopressina? Não. Varia de fabricante para fabricante, mas normalmente, variando ali entre 6 a 12 horas, você consegue deixar o paciente num acesso periférico calibroso com uma droga vasoativa, até que você consiga a oportunidade de passar um acesso venoso central. Perfeito? Com certeza vai ser debatido com vocês também a questão de acesso venoso centrais mais aí para frente. Certo? Isso já não foi debatido antes. E a vasopressina, 20 unidades por ml, 0,03 unidades por minuto, é a dosagem que tem que começar para os pacientes. Perfeito? Inotrópicos, como a dobutamina, quando é que eu vou usar? Preciso recrutar bomba. Fiz as medidas, estou fazendo aqui vasopressor, estou fazendo tudo que eu posso, mas o paciente está com débito, a bomba dele não está funcionando. Coração, rim, precisa iniciar a dobutamina, um inotrópico para poder ativar essa circulação, para tentar melhorar esse débito cardíaco. O que é que eu vou fazer com esse paciente? Dobutamina nele. 250 mg por 2 ml, dose inicial vai fazer de 1 a 2,5 microgramas por quilo minuto, com a dose máxima podendo chegar a 15 a 40 microgramas por quilo minuto. Me preocupo muito porque eu não sei calcular micrograma quilo minuto. Como eu falei, gente, protocolo, atenção, toda instituição tem protocolo. Vamos lá, como é que faz a formulação aqui da instituição? Noradrenalina, por exemplo, são 4 ampolas para 36 ml, que seja, montou a solução, vou fazer agora o cálculo de micrograma por quilo minuto do paciente. Perfeito. Fez o cálculo? Chegou nesse cálculo? Beleza. Converte para ml hora e está feita a sua dosagem inicial. Alguns serviços já têm a dosagem, inclusive, feita para você. Ele já calculou para o peso do paciente. Ou seja, hoje a tecnologia está aí para facilitar. Não se desesperem. Vai dar tudo certo. E a sedação? Por que é tão importante a sedação? Claro, não vou frisar aqui com vocês porque eu já vi que na programação tem uma parte de sedação. Mas a sedação ela é importante para, basicamente, pacientes que estão estabilizando, então você está perdendo o paciente está tendo comprometimento da via aérea, tem que proteger a via aérea, intuba o paciente, o sensório do paciente já está perdendo, o paciente vai entrar em algum momento em alguma alteração neurológica, seja convulsão, seja alguma situação de estado comatoso, também, intubação nele. Intubação basicamente com fentanil e midazolam, eu estou falando isso em termos de sedação, para intubação se pode usar fentanil, midazolam, etomidato. Etomidato é mais recomendado nessas situações de choque, porque ele diminui menos a pressão, você tem um controle maior da pressão com etomidato, então para intubação seria fentanil e etomidato. Protocolo rápido, tem sempre a medicação analgésica, a hipnótica e o bloqueador, então tem que pensar fazendo a succinilmetônia, opção. Então assim, vocês vão aprender isso aí durante o curso, que eu acho que é muito interessante vocês aprenderem no congresso, que vai ser muito legal para vocês por isso, que é uma outra realidade que muitos de vocês com certeza não viveram ainda, mas vão viver, tá bom? Vamos passar agora para o choque cardiogênico, os choques mais importantes também, o segundo mais importante que a gente fala ali em termos de assim, presença na sociedade, né? Primeiro é o choque séptico, que fica lá no distributivo que eu vou falar ainda, e o cardiogênico ali vai pelo segundo lugar. Então, cardiogênico, basicamente, conceituando, ele é definido pela má perfusão tecidual, é resultado do baixo débito cardíaco devido à patologia cardíaca que seja. Nosso país é mais comumente o infarto, perfeito? A hipoxemia e a hipotensão reduzem ainda mais a pressão de perfusão coronariana, levando à isquemia e lesão miocárdica progressiva. Esse é basicamente a progressão do quadro cardiogênico. Então, aquele paciente, ele infarta, ele inicia um quadro de hipoxemia tecidual, um quadro de hipotensão, esse quadro vai se arrastando, vai piorando ainda mais a isquemia, levando a mais lesão miocárdica progressiva, e os pacientes, eles acabam evoluindo para óbito, caso nada seja feito, ou caso, mesmo que tudo seja feito, e não consiga se normalizar a situação, tá? As principais etiologias, infarto no Brasil é a primeira, seguido de insuficiência cardíaca, mas aqui a gente tem valvopatias, cardiomiopatias, arritmias e miocardite. Vou falar especificamente aqui de forma geral, tá? Não vou frisar cada uma aqui, porque cada uma basicamente vai ser o quê? Tratar a causa base, perfeito? Vamos lá.
Em termos de prática diária, também não vou ficar aqui abordando aqui com vocês sobre cada situação, mas eu procurei colocar esse gráfico aqui, esse demonstrativo, para vocês poderem entender um pouquinho sobre o passo a passo, né, aqui de cada uma das situações, né? Então, essa aqui é a classificação de pacientes com insuficiência cardíaca aguda, conforme apresentação clínica e hemodinâmica. Eu achei essa demonstração gráfica aqui na medicina intensiva da USP, eu achei muito interessante, que ele coloca aqui basicamente quais são os achados em cada uma das situações, para a gente poder entender um pouquinho de como chegar nessa situação, como você assim, identificar esse momento do choque cardiogênico e intervir mais rapidamente. Mas também não vou ficar aqui abordando tudo isso muito conceitual, porque acho que não tem necessidade de vocês ficarem debatendo cada tema especificamente. Claro, em algum momento da vida de vocês vão ter que, quem for ainda mais lidar com isso, vai ter que ficar focado mais em cada situações. Mas aqui, por exemplo, a gente tem dividido aqui em 6 tipos, 6 graduações, em que a gente vai ter insuficiência cardíaca congestiva descompensada, insuficiência cardíaca aguda com hipertensão arterial, crise hipertensiva, insuficiência cardíaca aguda com edema pulmonar, choque cardiogênico por baixo débito, choque cardiogênico grave, insuficiência cardíaca de alto débito, insuficiência cardíaca direita aguda, tá? Cada uma dessas situações vai ter um demonstrativo de pressão arterial sistólica, de PCP e também, claro, as alterações clínicas evidenciadas. Por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva aguda descompensada, edema periférico e a dispneia. Já na insuficiência cardíaca direita aguda, a gente vai ter edema, redução de perfusão periférica, estádio jugular. No caso do choque cardiogênico de baixo débito, a gente vai ter hipoperfusão periférica, oligúria. A gente vai ter oligúria grave, em algumas situações, anúria. Então, tudo isso vai ter que ser entendido para você poder abordar o choque cardiogênico, perfeito? Então, assim, para o diagnóstico, você tem 3 variáveis que têm que ser abordadas, têm que ser pensadas naquele momento, certo? Quais são as variáveis? Hipotensão persistente, redução do índice cardíaco e as pressões de enchimento normais ou elevadas, perfeito? Sobre hipotensão persistente, é aquela PA sistólica menor que 80, 90 milímetros de mercúrio, a PAM de 30 ou inferior aos níveis conhecidos para o paciente. Paciente, conhecidamente, paciente com PAM acima de 50, ele do nada aparece com PM de 30, óbvio que tá ruim o negócio. Mas o paciente que tem uma PAM naturalmente de 70 e baixo para 50, 40, tem que ver que tem alguma coisa errada também. Então, atento também para essa redução de até 30 milímetros de mercúrio também. A redução do índice cardíaco, ela é inferior a 1,8 litros por minuto por metro quadrado na ausência de suporte inotrópico ou dispositivo mecânico, ou inferior a 2 a 2,2 litros por minuto por metro quadrado na presença de suporte inotrópico ou dispositivo hemodinâmico. Também é um fator que deve ser levado em consideração. E as pressões de enchimento normais ou elevadas, diastólica final do ventrículo esquerdo maior que 18, pressão diastólica final do ventrículo direito maior que 10 a 15 milímetros de mercúrio. Esses números que estou falando, essas numerações, não precisa ser algo martelado na sua cabeça em que você tenha que pensar sempre numericamente. Lembre, medicina não é uma ciência exata. Mas esses números vão lhe instruir, vão lhe guiar a como pensar nos mecanismos de alteração do paciente para você poder manejar o choque cardiogênico dele da melhor forma possível. Você pensar nesses 3 tópicos, você vai conseguir entender basicamente quais são as alterações que você tem que manejar. Mais recentemente, um grupo chamado Intermax, eles criaram uma classificação, tá bom? Em que eles dividem o choque cardiogênico em alguns tipos, vamos dizer assim, assim, pela gravidade, vamos dizer assim. Vai de Intermax 1 a 7. Intermax 1 é o choque refratário e hipoperfusão tecidual grave. O Intermax 2 é aquele choque cardiogênico que se apresenta com piora gradual e mantida apesar dos inotrópicos. Intermax 3 são aqueles pacientes estáveis sob os inotrópicos. Intermax 4 a 7 são pacientes com insuficiência cardíaca que não precisam de inotrópicos. Perfeito? Então, assim, sempre se existiu essa tentativa de classificar o choque cardiogênico para você poder entender qual seria a conduta para cada tipo de situação, mas acreditem, no geral, a conduta é aquela, é a mesma sequência. Ver a causa base, ver o que está acontecendo, estabilizar essa causa base, em seguida você passar para tentar, vamos dizer assim, obviamente, decorrer sobre a causa base. Primeiro estabilizou, depois vai pensar no resto. Perfeito? Vamos lá. Então, assim, na emergência, aquela história, monitorização, 2 acessos venosos calibrosos, depois você começa a fazer o que tem que ser feito. Então, primeira coisa no choque cardiogênico é evitar sobrecarga de volume. Do mesmo jeito que eu falei para evitar sobrecarga de volume no choque hipovolêmico, olha só, no hipovolêmico, você tem baixo volume,
Eu falei, cuidado para o excesso de cristalóide. Aqui eu não vou fazer diferente. Evitar sobrecarga de volume. Importantíssimo. Tá bom? Vamos lá. Paciente chega com achar o cardiogênico para você. Você tem que estabilizar o paciente de forma volêmica. Você tem que deixar o balanço hídrico dele ideal. Tem que ver como é que está a situação volêmica do paciente. Paciente, eu falei para vocês, o paciente chega com um edema importante em algumas situações, chega com ligúria em algumas situações, você tem que provocar diurese nesse paciente, tem que tentar secar esse paciente, tem que tentar melhorar a questão da oferta, do débito, do consumo, relação consumo e oferta, tá vendo? Sempre chega na relação consumo e oferta do paciente. Aqui não é diferente. Diurético, furosemida, 20 mg por 2, a cada 2 ml, são as apresentações mais comuns. Vai fazer de 0,5 a 1 mg por quilo EV no paciente. 6 em 6 horas em caso de congestão, você pode até fazer essa variação, até melhora do quadro do paciente, tá bom? Isso aqui pensando principalmente nos casos de insuficiência cardíaca, tá certo? As aminas mais utilizadas aqui seriam dobutamina, mirinona, levosimedana e noradrenalina, tá bom? A dobutamina, como eu já falei anteriormente, 5 a 20 microgramas por quilo minuto, EV. Lembrando que o desmame tem que ser paulatino. Como assim? Você não vai começar uma droga para o paciente e tirar a droga abruptamente. Algumas drogas você pode até fazer isso, mas a prática mesmo exige que você faça isso paulatinamente. É diferente de uma sedação, que você desliga uma sedação para poder observar o neurológico do paciente. Aqui a gente está falando de drogas importantes, drogas mais que repercutem mais, vamos dizer assim, no ponto de vista hemodinâmico do paciente, como é o caso das aminas. Então, continuando. Urinona, 1 mg por ml a apresentação, vai fazer de 0,375 a 0,75 microgramas por quilo minuto, EV. Não precisa nem de desmame nesse caso, um exemplo dessa droga, uma das drogas que você pode fazer desligar sem problema ser a mirinona. Vai evitar, claro, se a pressão histórica for menor que 90. A levosimedana, que é 2,5 mg por ml, a dose de ataque vai fazer aquela pancada de 12 a 24 microgramas por quilo em 10 minutos, seguir manutenção de 0,05 a 0,2 microgramas por quilo minuto, EV por 24 horas. E vai evitar também se a pressão histórica for menor que 90. Mais indicado em beta-bloqueados. Pacientes com insuficiência cardíaca chegam em choque cardiogênico, a levosimedana é mais indicada pelo controle melhor que você vai ter sobre esse paciente. A noradrenalina também é uma opção nesses casos? Também é uma opção nesses casos. 0,1 a 1 micrograma por quilo minuto EV, um desmame paulatino também. Vasodilatadores importantes, se você observar uma pós-carga aumentada, o paciente está lá para você, está encharcado, o paciente está com uma pós-carga elevadíssima. Você não quer fazer com que esse paciente evolua para uma descompensação. Está sentindo que ele está fugindo da sua mão. Vasodilatadores são importantes nesse caso para você tentar diminuir a pós-carga do paciente e evitar que ele tenha uma piora cardiológica. O que você faz para ele? Nitroprusiato ou nitroglicerina. Nitroprusiato de sólido, dose inicial de 0,5 microgramas por quilo minuto EV, incrementos de 0,5 microgramas para a estabilização do quadro, com dose máxima podendo chegar a 10 microgramas por quilo minuto. A nitroglicerina, dose inicial de 5 a 10 microgramas por minuto, EV com incremento de 10 microgramas por minuto, com dose máxima podendo chegar a 200 microgramas por minuto. Uma atenção especial, isso é fato, evitarem pacientes hipotensos e sem um concomitante de inotrópicos. O paciente está com você, está na sua mão, ele está hipotenso e não está com nenhum inotrópico, não está com nenhuma amina, não está com nada, você não vai ficar tentando estabilizar a pressão desse paciente pensando na pós-carga. Existem coisas mais importantes de pensar, perfeito? Outra coisa importantíssima, que a gente vê muito isso na prática. Paciente com choque cardiogênico, internou na unidade interna de enfermaria, seja semi-intensiva, seja UTI. Quando você vê lá na prescrição, tá lá com os beta-bloqueadores dele, com os antihipertensivos. Gente, calma. Como eu falei, uma coisa de cada vez. Para estabilizar o paciente, você mandar ele para uma situação de internação, pensa que você precisa manter esse paciente com uma pressão um pouquinho mais alta. Tem que ter uma pressão, uma hipertensão permissiva. Então, pensa no choque, foco no choque, perfeito? E as coisas beta-bloqueador. Você vai pensar em beta-bloquear um paciente, o cara com uma urgência, o cara em um choque cardiogênico. Tem um momento para isso, perfeito? E claro, perfeito controle glicêmico, não vamos esquecer, tá bom? E no caso do infarto, que é mais comum? Porque eu vou falar dele porque é mais comum. Não vamos esquecer, por favor, gente. Lembra da causa base do paciente. Seja vascular, seja miocardite, seja insuficiência cardíaca. Lembrem da causa base.
estabilizou o paciente está na sua mão, vamos partir agora para a causa base. Eu foquei aqui no infarto, só por uma questão de prática mesmo, porque é o mais comum, mas não nos esqueçamos. AS 200mg VO, sonda interal como dose de ataque, clopidogrel 300, via oral ou sonda nasointeral também dose de ataque, se 75 anos, fazer 75mg apenas, ticagrelol, se tiver por uma sua unidade, 180mg VO, ou sonda nasointeral de ataque também é uma opção, tá bom? Caso o paciente tenha proposta cirúrgica de revascularização, você não vai usar como pretende realizar trombose química, tá bom? Estou falando isso em relação a comparações com outras drogas, tá bom? Então, assim, concluindo o choque cardiogênico. Lembrando que eu falei para vocês, sempre seguir essa sequência. Estabilização do paciente, causas bases. Tá bom? Estabilização, causa base. Estabilização, causa base. Óbvio, tá no cenário ali de emergência, de urgência, o paciente está na sua mão, você consegue manejar a parte hemodinâmica e intercorrer sobre a causa, perfeito, vai fazendo isso, desde que você não consiga, desde que você não consiga a proeza de interromper a estabilização do paciente. Vamos combinar, importante agora na urgência e na emergência, a estabilização do paciente, perfeito? Distributivo. Distributivo, como eu falei para vocês, teoricamente, né, é o choque que a gente historicamente era dividido em 3 tipos, eles englobaram tudo dentro de um canto só. Basicamente é conceituado como uma perfusão tecidual, é resultado de vasodilatação periférica global, ou seja, o sistema vasodilata completamente na tentativa de compensar o organismo, é algo, dizer assim, fora do nosso controle, tá bom? E com isso você tem uma redução acentuada da pressão e enchimento capilar. Com isso, tecidos irão sofrer. Teremos uma perfusão. Um desses tecidos, musculatura lisa arteriolar, ele vai ser lesado, não vai responder ao estímulo simpático, que é a contração, e vai piorar cada vez mais a distribuição de oxigênio para o organismo, descompensando a relação consumo e oferta de oxigênio. Tá vendo? Sempre vai chegar nessa relação do consumo e a oferta. Perfeito? Desbalançou isso aí, choque. O débito cardíaco vai se encontrar preservado. Diferente do que a gente falou para agora, para o choque cardiogênico, para o choque hemodinâmico, você tem um prejuízo do débito cardíaco, nesse cenário aqui, o débito cardíaco ele vai encontrar preservado. O que você vai ter alterado aqui é o quê? A vasoconstricção. Você vai ter alterado a parte vascular. Perfeito? Coração e volume circulante preservados. Tá lá o coração bombando, o volume tá lá, tá preservado, o débito cardíaco vai estar preservado, mas o vaso vai estar prejudicado. Perfeito? É o choque mais grave, com pior prognóstico, devido ao quê? Falha do mecanismo compensatório. Enquanto os outros choques, você vê no hemodinâmico a tentativa de vasoconstricção para evitar a perda sanguínea, em compensação você tem hiperventilação. Perfeito? No choque cardiogênico, você tem a situação do próprio organismo tentar compensar aquela lesão, seja no infarto, na insuficiência cardíaca, na vasculopatia, na miocardite. O organismo ele tenta compensar. Já tenta isso normalmente, mas ele tenta evitar o choque, tá bom? Nesse caso, no choque distributivo, seja ele anafilaxia, neurogênico, sepse, nesse cenário aqui, você tem uma dificuldade do mecanismo compensatório, você vai entender por quê, tá bom? Bem, como eu falei para vocês, historicamente existia esses tipos de choque: séptico, choque anafilático, choque neurogênico. Colocamos todo dentro do grupo só, porque conceitualmente a causa fisiopatológica, vamos dizer assim, ela é a mesma. Perfeito? Séptico basicamente é o quê? Ocorre um processo infeccioso, inflamação, ativação imunológica. Essa ativação imunológica, com o tempo, vai levando lesão endotelial, com um tempo muito curto, tá bom? Pra vocês entenderem que não é uma coisa muito demorada, não. Essa lesão endotelial vai levar a um aumento da permeabilidade vascular e a síntese de óxido nítrico, ou seja, vasodilatar. Vasodilata cada vez mais, cada vez mais. O anafilático, a mesma ideia, só que aqui você vai ter um antígeno do alérgeno em ação e não um quadro infeccioso. O paciente vai cursar basicamente comprido, racho cutâneo, rouquidão, dispneia, manifestação de estrado gastrointestinal pode também estar acontecendo. Também é uma apresentação mais comum. Neurogênico, basicamente, simplesmente esse. Lesão da medula espinhal acima do nível torácico superior ou grave TCE por fármacos anestésicos.
Nessas situações, vocês vão entender que os pacientes eles chegam com algumas peculiaridades, eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas assim, disparado, tem que saber, o choque distributivo é sepse, é o choque séptico, perfeito? Eu já li que vocês vão falar um pouquinho sobre sepse agora nas próximas aulas, então eu vou falar exatamente sobre o protocolo sepse, vou falar aqui sobre choque séptico, beleza? Choque séptico, o que a gente precisa saber sobre choque séptico? Primeira coisa, o paciente chegou na sua sala, foco é o quê? Monitorização dos acessos venosos. Monitorização dos acessos venosos. Então, percebendo que eu estou colocando isso sempre, é para ficar na minha cabeça de vocês. Monitorização dos acessos venosos, beleza? Colocou o paciente na sua sala, está monitorizado nos acessos, começa a hidratação do paciente. Ringue lactato, soro fisiológico são opções? São sim. Ringue lactato de 500 a 2.000 ml, EV, que vai dar mais ou menos 30 ml por quilo, que é o recomendado. Soro fisiológico 0,9%, alternativa ao ringue lactato, caso não tenha na sua unidade, ou caso você não tenha disponível facilidade, também 30 ml por quilo, tá bom? Conceitual. O colega vai falar aí nas próximas aulas sobre sepse. Importantíssimo a gente falar sobre isso, que é a antibioterapia, tá bom? Eu não vou ficar focando sobre isso, mas o que eu vou falar para vocês é um recado simples para vocês entrarem na cabeça de vocês. Ele deve ser iniciado na primeira hora após a coleta da cultura e não deve ser atrasado início de antibiótico nenhum por coleta de cultura, caso vá demorar mais de 45 minutos. Doutor, o tubo de coleta está longe. Doutor, não vou conseguir coletar agora porque está tendo outra emergência aqui do lado. Doutor, não estou conseguindo pegar sangue do paciente, não estou conseguindo acesso do paciente. Sentiu que vai demorar mais de 45 minutos? Não perca tempo. Programe já para iniciar a antibioterapia por alguma via que você consiga com mais facilidade. Perfeito. Não perca tempo. Lembrar, obviamente, empírica e direcionada. Vocês vão aprender um pouco sobre o protocolo sepse. Cada setor de localização, respiratório, digestivo, urinário, cutâneo, cada um tem um protocolo específico, uma medida específica a ser tomada. Vocês vão entender isso mais para frente. Fizemos as medidas. Hidratação, antibiótico. Hidratando o cara, mesmo hidratando ele, não teve melhora nenhuma, não conseguiu sair da sepse, entra no choque séptico. E aí a gente começa com a droga vasoativa, com vasopressor, tá? Noradrenalina e vasopressina são os mais conceituais, também podemos usar adrenalina. Noradrenalina, como eu falei para vocês, 0,05 a 0 micrograma por quilo minuto, e titular pela resposta. Podem atingir uma dose máxima de 0,5 microgramas por quilo minuto. A vasopressina são 20 unidades por ml, vai fazer de 0,03 unidades por minuto. E a adrenalina, que é uma novidade para vocês aqui em termos de choque, a adrenalina a gente usa muito no choque séptico, pode ser usada, na verdade, quando você não tem disponibilidade da noradrenalina, vai fazer 1 miligrama por ml. 2 a 10 microgramas por minuto endovenoso, tá bom? E os inotrópicos, que a gente vai usar, com certeza, gente, sem dúvida nenhuma, não vai esquecer, vocês não vão esquecer isso, por favor, dessa aula, que é a dobutamina, 250 mg por 2 ml, dose inicial de 1 a 2,5 microgramas por quilo minuto, podem chegar a uma dose de 15 a 40 microgramas por quilo minuto, tá? Usando aqueles mesmos conceitos. Preciso de bomba, minha bomba está falhando, meus rins estão falhando, eu não estou achando alternativas em relação a outras a medidas pós uso de vasopressores, preciso usar alguma outra droga. Qual seria essa droga? O inotrópico seria a dobutamina. Perfeito? Atenção, coisa importantíssima. Nunca esqueçam, quando se trata de vigilância para paciente séptico, atenção para os rins, então vigiar débito urinário, passar a sonda vesical se for possível, balanço hídrico, importantíssimo, tá bom? Nunca esqueçam, para todos os choques, o controle glicêmico, tá bom? E não aguardar deterioração clínica para proceder com intubação e ventilação mecânica. Por que eu estou falando isso? Nessa época agora de Covid, de coronavírus, existiu-se um conceito inicial de evitar que o paciente entrasse em sofrimento respiratório. E aí se começou um hábito de intubar os pacientes desde o início. Intubar. E aí, agora com o maior conhecimento sobre a sepse, do Covid, sobre o Covid em si, obviamente, a gente começou a adotar condutas menos invasivas, para evitar exatamente que o paciente fosse direto para o tubo. Já se faz VNI, já se faz até mesmo de máscara de ventilação, já se faz
outras estratégias para tentar compensar o paciente de forma respiratória. E aí pode ser que alguém entre naquela história de, vamos tentar evitar intubação. Vamos esperar a melhora. Gente, quando está falando de choque, é rápido, é com pensamento rápido. Não percam tempo. Se vocês verem que o paciente está deteriorando, você está perdendo o paciente, você precisa reduzir o metabolismo, você precisa colocar o paciente na sua mão, não perca tempo. Intube esse paciente, coloque na ventilação mecânica, você não vai se arrepender, tá bom? Choque anafilático, falamos a primeira parte, o mais importante, que é o choque séptico. Choque anafilático, tem algumas observações, na verdade 4 observações, mas a gente chega lá um pouquinho. Vou começar para vocês falando só o seguinte, não esquecer. Vocês podem esquecer quase toda dessa aula, que espero que vocês não esqueçam, mas monitorização de dos restos venosos, se vocês esquecerem, vai ser uma grande decepção para mim. Foco nisso. Vamos lá. Estabilizou o paciente clinicamente. Fez suporte de vida, que é hidratação, intubação, por exemplo, que eu já falei para vocês em outros momentos, outros tipos de choque. Fez isso, beleza. Vamos identificar o antígeno precocemente. E remover esse antígeno se ele ainda estiver dentro do organismo do paciente. Perfeito? Em seguida, corticoterapia. Para quê? Prevenir uma reação bifásica. O que seria essa reação bifásica? Seria uma exacerbação tardia. O paciente faz anafilaxia, dá aquela estabilizada, depois faz exacerbação tardia. Para prevenir isso, corticoterapia nela. Qual que a gente pode fazer? Quais são os corticóides que a gente pode utilizar? Os mais comumente utilizados na emergência e na urgência, metilprednisolona e hidrocortisona, segundo o fabricante. Estou falando para vocês porque cada hospital tem os seus contratos, tá bom? Então, cada um você usa como vocês acharem que tiver melhor na instituição para vocês mais acesso na instituição. Farmacoterapia, basicamente, adrenalina. Não tem muito o que a gente fazer. É 1 mg por ml, dose inicial de 0,1 microgramas por quilo minuto, aumentar 0,05 microgramas por quilo minuto a cada 2, 3 minutos, até você ter a melhora do paciente, com dose máxima de 1 micrograma por quilo minuto. Lembrando, estou falando aqui de choque anafilático. Estou falando só de anafilaxia. Chegou um paciente para você, está com anafilaxia, tem uma reação alérgica. Você fazer medida inicial adrenalina, tudo bem, pode ser feito? Pode, mas não é ideal. Isso um passo a passo. Corticoide, antihistamínico, e aí sim você chegar no choque anafilático, beleza? Vamos lá. Nada pode ser mais belo do que falar com você. E aí, você entra nessa questão, agora as observações. Observação 1. Broncodilatadoras não reduzem edema de mucosas. Por que eu estou falando isso? Vários pacientes chegam para mim com um relato de que, doutor, eu tive uma reação alérgica, e aí o que melhorou minha reação alérgica foi um broncodilatador que o médico passou para mim na hora. Eu fico surpreso, primeiro, porque é algo incrível. É a prova viva de que o placebo funciona. Porque não é algo que você vai ver com certa frequência. O broncodilatador tem indicação específica, e uma delas não é reação alérgica. Tá bom? E outra coisa, essa história de bombear broncodilatador na viária do paciente para tirar edema de mucosa, para poder entubar o paciente, para ver se o paciente melhora de uma broncoespasmo, que seja de uma edema de glote, não vai funcionar. Não perde tempo, não faz isso, por favor. Observação 2. Mantenha a observação por no mínimo 2 horas. Recomendado de 8 a 24 horas, na verdade, pela literatura. Por que eu estou falando isso? Doutor, passei no atendimento, tive uma reação anafilática, fiquei lá com uma alergia importante. Mas, doutor, fiz a medicação, mandaram embora. Tô voltando aqui porque não melhorou nada, não. Falta de ar tá aqui, ó, presente. Não tô melhorar nada. Fez a reação bifásica, voltou. É para dar alta no paciente desse? Não é. Calma. Fica no mínimo 2 horas, observa de 8 a 24 horas se for o caso mais grave. Depois você avalia o que você vai fazer com o paciente. Perfeito? Observação 3. Glucagon. Sempre tem essa observação lá, glucagon. Onde é que você vai fazer o glucagon? Glucagon, 1 unidade por ml, é indicado nos usuários de beta-bloqueadores com nenhuma ou pouca resposta de adrenalina. O paciente usa beta-bloqueador de longa data, tem uma reação anafilática grave, você conhece que ele está usando beta-bloqueador, você sabe que ele está beta-bloqueado, aí tudo bem, você sabe que existe a possibilidade da adrenalina funcionar. Aí você usa o glucagon, beleza? E o salbutamol?
Ah, mas você falou que não tem que pensar em broncodilatador na alergia. Você falou isso, eu escutei que você falou isso. Eu falei, e repito, broncodilatador não reduz o edema da mucosa. Se for essa situação, não usa. Mas por que o salbutamol pode ser usado? Você pode usar ele na seguinte situação. Broncoespasmo refratário. E a dose é de 5 a 10 mg por ml, que dá mais ou menos 10 a 20 gotas de nebulização. Você pode repetir até 15, 20 minutos, mais ou menos. Mas é broncoespasmo refratário, pelo amor de Deus, não é a primeira conduta. Por favor. E o choque neurogênico, para finalizar, bem debatido, espero que seja em algum momento na vida de vocês, mas aqui eu vou falar o que precisa saber, tá bom? Aqui é a demonstração clássica do que seria o choque neurogênico, assim, em termos de imagem, é exatamente isso. Essa lesão atingindo a medula, levando a um choque neurogênico e ou choque medular. O choque neurogênico vai causar hipotensão arterial, bradicardia e hipotermia. Atingiu a medula, plegia, paresia, hiperextensibilidade e abolição de reflexo. O choque neurogênico leva a desautonomia simpática. Levando a desautonomia simpática, vai ter comprometimento do sistema simpático. Com o tempo, choque neurogênico. Perfeito? O choque medular é já um componente diferente, é mais relacionado vamos dizer assim, a plegia, paresia, são coisas mais específicas da neurointervenção, tá bom? Mas o assunto agora para o choque neurogênico é falar só sobre a parte da desautonomia simpática. Então, assim, na emergência, primeiro, monitorização dos acessos venosos, vai identificar o fator causal, foi trauma, foi intoxicação, o paciente fez uma cirurgia aí anestésica recentemente, fez uma raquianestesia recentemente, opa, lembrar que pode ser o fator causal pode ser essa raquianestesia, fica de olho. Atenção, pela perda do tônus simpático, a pele vai estar quente e seca. Isso é um fato que você vai ter que entender, porque a gente está falando de perfusão do choque. A gente falou várias vezes sobre perfusão. Perfusão, chega menos sangue, a pele vai estar fria, algumas vezes vai estar peguenta, vai estar úmida. No neurogênico, especificamente no neurogênico, a pele vai estar quente e seca. Porque você tem perda do tônus simpático. Perfeito? Mesma coisa. Hidratação, caso necessário, um cristalóide ou colóide pode ser feito também. Vasopressores, caso necessário, noradrenalina, 1 mg por ml, com dose inicial de 0,05 a 0,1 microgramas por quilo, minuto, titular pela resposta, com dose máxima variando de 0,5 mais ou menos microgramas por quilo, minuto. A vasopressina, 20 unidades por ml, 0,03 unidades por ml endovenoso. A adrenalina também é uma opção. E o uso de parasimpaticolíticos, como a atropina, tem evidências 2A na literatura. Basicamente, a função dela vai ser tentar uma reversão do fator simpático. No caso aqui, um parasimpático. Então, assim, usem baseado no protocolo de substituição. Vou falar isso, tá bom? Evidência 2A. Para finalizar, choque obstrutivo. Não menos importante, tá bom? Basicamente o conceito, mesma ideia. Ocorre devido à obstrução mecânica ao fluxo sanguíneo, que gera uma redução do débito cardíaco e da perfusão. Atenção, sinais bem clássicos do choque obstrutivo. Turgência de jugular sem edema pulmonar. Turgência de jugular sem edema pulmonar. O paciente chegou na sua unidade, tem sinais de edema, tem alguma turgência jugular importante, está chocado, auscultou o paciente, não tem edema pulmonar, não está aquele crepitação específica, não está aquele sinal crepitado específico da edema pulmonar, pensar em choque obstrutivo, tá bom? Etiologias variadas, tamponamento cardíaco, seja por trauma, uremia, câncer, doença autoimune, tuberculose, obstrução do débito do ventrículo direito, seja por embolia pulmonar, hipertensão pulmonar aguda, aumento da pressão intratorácica por pneumotórax hipertensivo, ventilação mecânica com altos valores da PIP, aqueles autopips clássicos que a gente veio vendo fazendo aí por vários lugares e várias emergências do Brasil. Obstrução extrínseca ou de estruturas adjacentes ao coração, seja por síndrome da via cava superior, seja tumores mediastinais, tem que ser pensado também como causa de choque obstrutivo.
Na emergência, não preciso falar mais, vocês já sabem o que precisa fazer. Identificar o fator causal e corrigir o mais rapidamente possível, tá bom? Isso, claro, no cenário de estabilização. Estabilizamos o paciente, fizemos o que precisava fazer para deixar ele mais redondo, está na nossa mão, identificar o fator causal. Mas, claro, como eu falei, tem choques e choques. O paciente chegou para você, está chocado. Você acha que consegue manejar ao mesmo tempo identificar a causa. O paciente já lhe alertou, o familiar lhe alertou sobre alguma causa básica. Você está vendo alguns sinais ali que podem lhe sugerir uma conduta. Por exemplo, o cara está com TEP. Vou anticoagular pleno esse paciente. Beleza, fazendo a conduta correta. Tá com pneumotórax hipertensivo. Não, vou fazer um tóracotomia no segundo espaço intercostal na linha hemicavicular. Vou drenar o tórax fechado desse paciente. Vai salvar o paciente. Tamponamento cardíaco. Não, vou aqui fazer uma pericardiocentese no paciente, fazer aqui uma manobra rápida, está indicado, consigo fazer, sei fazer uma punção no NAFAM, faz, resolve o paciente. Beleza? Mas lembrando, hidratação com cristalóide é importante para estabilização, vasopressores como nora, vaso e adrenalina são importantes também. Não vou repetir as doses, já cansado de escutar minha voz. Mas é isso. Beleza? Essas são minhas referências. Fico muito feliz, agradeço o pessoal da organização desse congresso. Achei um tema muito válido. Espero que vocês tenham gostado da minha aula e próximos convites podem ficar tranquilos que aqui tem uma pessoa para ajudar vocês. Tá bom? Muito obrigado, tá? Obrigado. Esses são os meus contatos. Precisando de alguma dúvida, alguma pergunta, sei que com essa questão de pandemia a gente perdeu um pouco aquele vínculo de perguntar na hora do congresso, perguntar de que, claro, as discussões são muito boas e tudo mais, mas tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato pelo meu e-mail e quiserem me seguir aí nas redes sociais para a gente poder conversar, entender um pouco aqui do meu trabalho como oncologista, como emergencista. Fique à vontade, tá bom? Muito obrigado, até mais.